Quando entrei a estudar essas mulheres, eu vi como elas têm muita coisa comum com gente. Algumas vezes, a Eva, a primeira mulher, ela fica milhares de anos atrás, sei lá, não sei quantos anos atrás, outra coisa. Não tem nada a ver com do que eu passo, do que eu sinto. Mas interessante, todas essas mulheres que estão dentro têm uma coisa muito parecida conosco, com mulheres. Porém, vamos começar com a Eva, depois vamos ver a Rebeca, que tem com o dinossauro da Eva, e vamos ver detalhes mais práticos do que acontece na vida delas, do que elas fizeram mero, que muitas vezes nós fizemos os mesmos erros, do como elas conseguiram ganhar coisas que nós também podemos passar o mesmo caminho para essa vitória. Porém, vocês que têm Bíblia, é muito bom para estar acompanhando, tá? Com certeza não vamos ler tudo que eu preparei, porque não temos tempo para isso. É bom que vocês anotaram versículos que eu falo. Alguns vamos ler juntas. As outras, melhor que vocês já tenham anotado, depois vocês ver melhor. Eva, como todo mundo sabe, Eva significa a que vive, a vivente, o que tem vida ou cheia de vida. Em grego, Eva está traduzido como Zoe. Zoe, em grego, Zoe, vocês têm muitas mulheres com esse nome, Zoe. Zoe em grego significa Zoe, significa vida. Eu acho muito lindo esse nome, vida, você é vida. Que dentro da vida tem tudo, as coisas boas, coisas ruins, mas é vida, essa é vida que Deus nos deu. Porque aquilo que eu falo para vocês, nós estamos, esse momento, vivas, porque que temos essa inspiração, e essa inspiração que Deus deu para a gente. Vai para essa inspiração, não temos mais vida. Por causa da inspiração de Deus que colocou dentro de nós, nós podemos que ter vida. Vamos começar rápido alguma coisa para vamos ver aquilo que eu quero que vamos focar mais para frente. A criação da primeira mulher, isso podemos o motivo, a maneira e o propósito. O motivo fica em Gênesis 2:18. Eu vou abrir, eu vou ler as coisas aqui rapidinho que fala. O Senhor diz, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Esse é o motivo que Deus criou a mulher, tá certo? O motivo para não o homem estar sozinho. No grego, eu gosto que tem na palavra, Deus criou a mulher para ela ficar conjugue, eu falei certo, conjugue com ele. Muito bonito. Não só para fosse a outra metade, a outra metade é o conjugue, que estamos a outra metade, o homem, na outra metade do homem, somos nós, as mulheres. A maneira que Deus, como criou o motivo, primeiro, para o homem não estar sozinho, a maneira, fica Gênesis 2, 21, 22, e fala: então, o Senhor Deus fez como o homem caísse em um sono profundo, e quando ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Que lindo aquilo que eu falei, nossas mulheres estamos criadas de carne. O homem está criado de terra, nós estamos criando de carne. Esse é de verdade um outro estudo, e eu estou nesse momento estudando muito para ver do que significa será.
a diferença do homem que está com terra e a mulher está com carne. E também você sabe por que costela. A melhor carne de verdade quando comemos é costela. O mais saboroso, o mais gordinho, gorduroso. Eu acho, Deus, por isso que nós só temos mais gordura, será? Porque somos criadas de costela, quem sabe? Mas, enfim. E essa é a maneira que a mulher está criada, tá? Primeiro motivo, Deus não queria que o homem está sozinho. Segundo, a maneira que estamos criadas, Deus tirou uma parte do corpo do Adão e fez esse. O propósito, não vamos ler, só pode anotar Gênesis 1, 26, 28 e 2 e 15. Primeiro, o propósito. Adão e Eva tinham a mesma responsabilidade perante de Deus. E Deus deu para eles autoridades sobre todo o resto da criação. Isso é muito lindo. Deus deu para eles autoridade. Vocês podem comer isso, vocês podem como poder comer, poder matar, o que vocês querem. Deus deu para eles uma autoridade. Esse é o propósito. Vamos ver o lar. Primeiro temos a criação da mulher, agora vamos ver o lar. Qual é o lar ideal? Primeiro, união perfeita. Gênesis 2, 24. Vamos ver o que Deus fala aqui. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Esse é um motivo de ideal, um lar, união perfeita. Essa é uma união perfeita, gente. Duas pessoas ficam um. Isso é muito lindo e difícil também. Duas pessoas estão junto. Aquilo que eu penso, você sabe, temos duas mãos. A medicina fala, vou fazer assim, não parece a mão direita com a mão esquerda. Nem nos nossos pés parece o pé direito ou o pé esquerdo, nem nas orelhas, nem nos olhos, não, nem os nossos peitos, não parece. Mesma coisa, gente. O homem e a mulher não parecem, mas fica juntas, fica um. Vocês pensam assim. Isso é uma união perfeita. Depois, o ideal, lar, ajudadora idônea. Ela ficava ao lado dele como uma boa ajuntada. Isso vocês podem ver Gênesis 2:18. Depois, o lar que eles tinham é o jardim aprazível. Deus fez um jardim muito lindo para eles, muito lindo. Isso é o lar deles. Primeiro, como eu falei, estavam unidos. A Eva, ela ficou uma ajudante boa para porque essa que é a criação, Deus fez ela para ajudar ele. E Deus fez um jardim muito lindo. Esse jardim tinha rios, tinha árvores, com frutas, tinha tudo. Mas dentro dessa perfeição, tinha também uma árvore do conhecimento do bem e do mal, como nós sabemos. Agora, como vocês viram, Deus criou a mulher com essa maneira, esse motivo. Deus deu para eles um lar maravilhoso, perfeito, perfeito lar de todos os motivos que podemos imaginar. Mas um momento, o que tinha? Tinha a quenta. Eu falei certo a palavra? Quenta. Não posso pronunciar. A quenta. Vamos ver um pouquinho. Gênesis 3. Agora quero aqui que vamos entrar mais profundo. Gênesis 3, 1 até 5. A cobra era um animal mais astuta que o Senhor Deus havia feito. E
a cobra perguntou à mulher: é verdade? Ó, vocês ficam atenção com umas palavras. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos diz que não devemos comer dessa fruta, nem tocar ela, nem comer, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão, coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e você será com Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa é a tentativa do Satanás aproximar a mulher. Como eu falo sempre para vocês viram, ela era sozinha. O momento que ele tentou aproximar ela, tá? Satanás é a causa do pecado. Vamos esclarecer alguma coisa aqui. O pecado veio. Vocês ficam atenção com aquilo que eu vou falar agora. O pecado veio ao homem de fora. Vocês entenderam isso? O pecado vem no primeiro pecado, vem de fora. Os primeiros homens não tinham pecado dentro deles, porque Deus criou como eles são, a criatura como eles são. Porém, não tinha pecado. E o pecado vem de fora. E devido ao poder de uma sugestão e influência. Vou ler de novo. Deus não é o autor do pecado. O pecado veio ao homem de fora. E é devido ao poder de uma sugestão e influência. Dentro da tentativa do Satanás para aproximar a mulher, vamos ver as fases. Quais são as fases dessa tentativa? Vocês podem falar alguma coisa? Quais são essas fases que ele fez para essa tentativa? Vocês têm alguma ideia daquilo que nós lemos? A serpente que fala, eu vou falar, o Satanás, exista do que da mulher, que ainda temos esse problema? A curiosidade. O Satanás tentou, existe a curiosidade da mulher por falar com ela. Olha só como ele gana. Primeiro, não falou, oh, você vai comer, não. Começou com curiosidade. A tentativa dele para ela dá uma curiosidade, porque nossas mulheres somos muito curiosas, não é? Que não sou curiosa, pode ser uma pouco, meio ou mais, mas eu acho, nossas mulheres somos muito curiosas. Por isso acho que somos muito fofocas, porque somos muito curiosas para a vida da outra, muito curiosas do tipo, eu estou conversando na igreja, eu estou conversando com a Renata, um cantinho, conversamos. A Leonie vai ver que eu estou conversando com ela. A Leonie vai pensar, curiosidade, do que elas será falado? Do que elas está aqui? Será que a Renata tem problema? Será que ela fala porque eu falei para ela? Entendeu? A mulher começa, pensa tudo isso. Por isso precisamos muito cuidado com as nossas curiosidades. Não que todas sejam ruins, mas pode ser uma curiosidade atrás, tem uma serpente que quer dar para nós essa curiosidade para entrar na conversa com ele.
Outra fase dessa essa tentação do Satanás, levada a uma suspeita de Deus através de uma pergunta. Que ele fala no 3:2, eu vou ler de novo. Cadê? É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? É verdade. Ele fez primeiro, ele viu que ganhou a curiosidade da Eva e fez agora a pergunta para enganar ela. É verdade. Levado uma suspeita de Deus através de uma pergunta. A outra coisa, dentro da face da tentação dele, o que? Procede despertado 3 dúvidas para Eva. Ele deu 3 dúvidas para ela. Primeiro, a heredidão de Deus em ter colocado a restrição. Ela começou, tem dúvida. Ups, por quê? Segundo, da justiça de Deus, pois afirma que não morem. E da santidade de Deus, pois promete que será com deuses. Precisamos cuidar muito com as dúvidas que temos com respeito de Deus, com relacionamento de Deus. Algumas vezes, vocês viram como ele é muito esperto, o Satanás. Primeiro, pegou a curiosidade da mulher. Segundo, ele tentou primeiro tentou com curiosidade, depois levando uma suspeita para Deus. Será que ele queria falar isso? Ou por que será Deus fala isso? Porque ele não quer que você esteja mais delizente dele. E também ele deu dúvidas. Depois, eu acho que nossas mulheres temos muitas dúvidas, não é? Eu vejo a conversa com meu marido, exemplo, agora que procuramos novo apartamento, eu começo, será que sai perto do metrô? Eu começo que tenho dúvidas. Isso, outro. Ele está mais claro. Eu quero isso. E eu começo as minhas dúvidas. Como nós vamos pagar, como nós vamos fazer, e etc. E a terceira fase incita a mulher a incredulidade. É complicado. Ele conseguiu, através da tentação para enganar ela, ele conseguiu que a mulher caia na incredulidade. Que, como nós sabemos, a incredulidade a conduz à desobediência. Quando eu estou na fase da incredulidade, muito fácil eu caio na desobediência. E dentro da quinta, como nós vimos a tentativa, a fase da tentativa dele, e agora vamos ver, depois de tudo isso, o que aconteceu? A Eva está vencida. A Eva caiu. 1 Timóteo, não vou ler, depois eu passo. Vocês podem anotar, por favor, 1 Timóteo 2, 13 e 15. Isso que vamos explicar a Eva vencida. Agora eu vou ler Gênesis 3, 6, 7. Vamos ver que ela caiu, que ela está vencida. Gênesis 3, 6, 7. A mulher viu, quero de novo vocês fiquem atentas com algumas palavras. A mulher viu
Olha que interessante. Antes ela não viu árvore. Por que agora ela viu a árvore? Isso quero que vocês façam uma pergunta, escreve uma pergunta. Interessante. Ela sabia qual é a árvore, ela sabia o lugar da árvore, mas agora, pela primeira vez, a mulher viu que a árvore era bonita, porque antes ela não viu que era bonita. Do que fez a diferença agora para ela ver que é bonita? Vamos ver depois. E que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Ela viu e ela pensou. Olha só como nós estamos mesmo com essa mulher. Ela viu, depois ela pensou. Quando vai a coisa da mulher aqui, é complicado do pensamento da mulher. Ela viu e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí pegou uma fruta e comeu. E deu também no teu marido e ele também comeu. E ela está vencida por quê? Primeiro, escutou do que o Satanás falou com ela. Que não só escutou, ela conversou com ele. Porque ele podia falar, claro que ela escutou, e falar para ele, não me interessa e tchau. Mas ela conversou com ele. Por isso, eu acho essa missão que estamos juntas, estamos uma a conversar. Não fica sozinha. Não fica sozinha. Quando você vai entender que tem uma coisa que o Satanás quer te picar, que o Satanás tenta para te você cair de um pecado, conversa. Não com ele, conversa com uma de nós, outra pessoa que você confia. Ela escutou a má interpretação de Satanás. Despertou a curiosidade para examinar a árvore. Que agora quero entrar, eu fiz 15, 20 minutos para esse versículo, que quando estiver em Bíblia, por favor, abre 1 João 2, 15 e 17. 1 João 2, 15 e 17. Como eu falei, a Eva ficou vencida porque escutou a má interpretação de Satanás, despertou a curiosidade para examinar a árvore e, terceiro, teve o desejo físico. Isso podemos ver 1 João 2, 15 e 17, que aqui somos nós agora. Vamos ver que fala isso. Quer uma de vocês ler ou eu posso ler? Melhor eu, tá. 15 e 17 fala o seguinte: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Eu acho que todos nós sabemos isso. Agora, nada que deste mundo vem do Pai. Gente, olha só. Olha só. Vocês entenderam essa frase? Não que deste mundo vem do Pai. Nada desse mundo vem do Pai. Nada. Nada. Vamos ver. Os maus desejos. Eu tenho, porque aqui em português não gostei como está escrito. Desculpa, cadê? Aqui. Eu escrevi, porque esse grego e tem algumas palavras diferentes do grego. Mas primeiro eu vou ler o português, aqui eu traduzir o grego. Nada que deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana. Olha, os maus desejos da natureza humana,
a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Ela teve o desejo físico, boa para comer. Ela não falou isso, não pensou isso. Ela viu a árvore que ela viu é boa para comer. Essa é uma cobiça da carne. No grego fala, eu vou esses três desejos físicos que não é de Deus. Eu vou traduzir do grego, vocês vão entender melhor. Os desejos pecaminosos do ego. Os desejos pecaminosos do nosso ego. Os desejos de essa palavra, adquirir o que os nossos olhos veem. Isso não aconteceu com Eva. E orgulho como possuímos bens terrenos, boas coisas. E orgulho pelas coisas, como o português falou, da vida. O desejo físico que ela tinha, e também vamos ver, e agora quero que nós pensamos, eu tenho esse desejos físicos, boa para comer, delícia para os olhos, cobiça dos olhos, desejável para estar entendimento, vaidade da vida. E algumas vezes eu penso como nossas mulheres falamos, como vou falar, nós queremos prazeres para o nosso ego, não é? E muitas vezes nós, as mulheres, temos orgulho. Olha só, eu comprei um celular iPhone 11. E você tem ainda Motorola? Ou, olha só, o meu bolo, vamos ao encontro, que todos têm bolo. Eu faço bolo de milho. A Renata também faz um bolo de milho. Eu vou falar, da Renata não é bom, o meu é o melhor. Nossas mulheres sempre temos isso, primeiro entre nós e depois para os outros. Nós sempre temos esse orgulho que nós somos melhores das outras, não é? E também o nosso problema aos olhos. Você sabe, eu sei que não tenho muito dinheiro, mas eu passei de uma vitrina de uma loja e eu vi com meus olhos uma calça de jeans. Já tenho na nossa casa, na minha casa, 4, 5. Quando vi isso que eu queria da minha vida, eu vi e eu caí. E eu compro. E depois não tenho como eu pagar. Quero que vocês falem um pouquinho que vocês acham como esses desejos físicos que o primeiro João falou para nós, essas 3 coisas que tem, olhos, carne e vaidade da vida. O que vocês acham? Como vocês percebem isso que o primeiro João fala? Ok, depois que ela caiu tudo isso, como nós ela ouviu, ela depois viu, pensou e ela caiu e tomou e pegou, comeu e deu no marido. Depois tudo isso sempre tem uma consequência, não é? Ainda nas nossas vidas tem consequências. Aquilo que não entendo, também para mim, não falo só para vocês. Eu faço uma coisa que eu sei que o Deus não vai agradar, eu sei. Ou também não vou fazer alguma coisa que a minha família não vai agradar, eu sei. Muitas coisas não sabemos, mas não queremos entender, entendeu? E depois tem consequência. E nós não aceitamos essa consequência e falamos para Deus, mas por que Deus fez isso na minha vida?
Senta e pensa. Por que será Deus que fez isso da tua vida? E depois temos a condenada, Gênesis 13 e 8, porque o tempo passa, que eu tinha muita coisa, mas enfim. E quando Deus, como você sabe, eles comeram, o incrível, o momento que eles comeram, abriu os olhos, como fala, que eles viram que eles roupas, entendeu? Estava nu. E começaram a pegar as folhas. Um momento, Deus vem. Eles ouviram que Deus vem. E quando isso aconteceu, eles sentiram o quê? Culpa. Sentiram vergonha. E agora, como Deus vai nos ver? O bonito, lindo, esse momento que eu fiz uma vez um outro estudo, Deus entrou. Você sabe que Deus não sabia que eles fizeram? Deus sabia. Porque o corpo deles é ele, a inspiração deles dele. Ele sabia, por isso que Deus sabe tudo de gente. Porque nós temos dentro ele, nós dentro de nós temos ele. E Deus entrou. Deus não gritou com eles. O que vocês fizeram do que eu falei para vocês? Nada, gente. Chamou Adão. Cadê você? Olha que lindo! Olha que lindo! Deus sabia que eles fizeram, mas Deus querido, amor, com muito amor falou: Adão, cadê você? Eu tenho certeza. E Deus fez isso porque esperava os dois sair de frente deles, olhando e falando: Deus nos perdoa. Mas eles não fizeram isso. Depois, quando eles saíram, que eles explicaram do que aconteceu, Deus tem uma outra pergunta, agora não tenho em frente de mim, e Deus falou para eles por que eles fizeram isso. Deus, segunda vez, ele esperava que eles vão falar desculpa, nos perdoa. E eles não fizeram isso. Que isso eu agora estou pensando. Quando entrou o pecado dentro deles, já entrou orgulho. Já entrou orgulho. Por isso que eles não falavam desculpa para Deus. E depois, para não, vamos ver, e eles começaram, e culpa, consciência os acusaram, condenação, isso fica Gênesis 3, 14 e 15. Eu quero ver isso porque aqui tem uma coisa incrível para a mulher. 13, 14 e 15, que começou meu Deus, cadê? Desculpa, meninas. Eu estou... Isso, Gênesis 3, 14 e 15, fala. Então, o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez hoje, será castigada. Entre todos os animais, papai, eu vou mais para baixo, que fala, você vai mais no chão e etc. Agora do 15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigos. Olha só. Não falou isso para o Adão, só para a mulher. Olha atenção. E farei com que você e a mulher sejam inimigas, uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar das descendências dela. Você sabe que significa isso? Eu vou ler o português, o grego. Porém, inimizade, vou colocar entre vós, e entre a tua semente e a semente dela. Ele, quem nele, vocês pensam pouco, ele te esmagará a cabeça e tu
ferirás o calcanhar. Gente, vocês entenderam aqui que já Deus falou para Jesus? Porque através da Eva, a semente da Eva, o que ganhou, nasceu Jesus. E Deus falou já. Deus, olha que benção aquilo que eu falo para vocês. Deus deu para Eva. Ok, ela fez do que fez, mas ele ama a gente. Ele ama a gente. E falou, ok, o castigo quando você vai estar grávida para nascer os filhos, você vai ter dores, e etc, etc. Mas dentro disso que fala, deu esse, o Satanás e a mulher são inimigos, os dois. Por quê? Porque essa mulher, a semente da mulher, nasce Jesus. E Jesus, que fala vai fazer? Aqui, cadê? Esmagará a tua cabeça. Quando nasceu Jesus. E quando Jesus ressuscitou, o que Jesus fez? Rasgou o Hade, bateu a cabeça dele. Não é lindo? Jesus, você sabia isso? Que Deus, da Gênesis, nos primeiros capítulos, fala para Jesus. Muito lindo isso. Não sei que vocês sabiam. Eu também não sabia, através do estudo eu descobri. E o pior de tudo isso que aconteceu é julgamento, a mulher condenada e etc. E separação da comunhão de Deus. Mas graças a Deus, através de Jesus, quando ele chegou aqui, não existe mais essa separação da comunhão com Deus. Você sabe aqui que fala no... cadê? Mateus 27:51 fala, a cortina quando Jesus morreu, antes na cruz, fala, a cortina do templo se rasgou. Depois, isso que eu falo, muitas vezes nós pensamos os milagres do Antigo Testamento, que nós queríamos viver lá. Eu não quero, gente. Eu prefiro que moro agora, porque a cortina rasgou. Eu tenho essa comunicação com Deus 24 horas. No Antigo Testamento tinha poucas pessoas. E agora eu posso entrar no templo, como Moisés entrou. E Deus deu uma promessa para ela, Depois, eu quero, porque temos os 6 minutos, infelizmente, eu tinha muita coisa para cá, mas enfim, não faz mal. Depois de tudo que aconteceu, eles saíram do paraíso, da Edém, e eles começaram a fazer um novo lar, como nós sabemos, porque Deus falou, vocês agora vão fazer filhos. Eles fizeram os filhos. A história do Caim e do Abel, vocês falam, do Abel, conhece uma história, um irmão matou o outro irmão. Olha o lindo, vocês anotam esses versículos. Gênesis 4, 25, 26. Você sabe, e lá já os dois primeiros homens, o Caim e o Abel, mataram um de outro. Mas olha que fala no 4, 25, 26. Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela diz, Deus me deu outro filho para ficar um lugar de Abel, que foi morto por Caim. E pôs nele o nome de Sete. Sete foi pai de um filho, e o chamado de Enós. Olha só. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Deus, vocês viram o que aconteceu com dois homens, mas Deus sempre
está preocupado com a gente. Sempre Ele vai nos dar uma solução. Que fizeram no paraíso tinha consequência do que eles fizeram. Deus, fora disso, abençoou eles, saíram fora. De novo, tinha um morto. Pensa, são 2 homens e lá mataram um do outro. Mas Deus continua a ajudar, continua a estar preocupado como a criatura dele, como nós. E deu para eles esse... você sabe que o Enos é o primeiro homem que não viu morte. Você sabe isso, o Enos. E para terminar, infelizmente, só para você saber aqui, após o nascimento do Sete, existem apenas bem poucas referências sobre ela da Sara na Bíblia. Não tem. Tem só no Novo Testamento, que só está citado do Paulo. Vocês podem anotar. Depois, esses 3, 4 capítulos que temos a Eva, depois não está mencionado nenhum outro capítulo. Só no Novo Testamento que Paulo fala para ela. 2 Coríntios 11:3 e 1 Timóteo 2:3. E eu quero ler só 2 Coríntios 1:3, que fala. Eu tenho já pronto aqui para ler para vocês. E eu vou fechar com isso pro pensamento presente. Pois assim, como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seria corruptida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. O Paulo falou isso. Ele está preocupado que como a Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, do Satanás. Meninas, nós como mulheres, muito fácil, como a Rosa falou, caímos, estamos enganadas da mentira do Satanás. Isso para fechar essa preocupação do Paulo. Eu acho que essa preocupação é para nós hoje também. E assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seria corruptida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Meninas, vamos fazer essa diferença. Vamos quebrar como vou falar, esse que as mulheres são. Nós podemos. E vamos, esse que nós lemos de 1 João 2:15 e 17 é muito importante. Vocês podem ler de novo sozinhas, porque cada versão é diferente. Mas quando eu li isso, eu vi como é a mesma coisa, como a Eva caiu na armadilha do Satanás e nós também caímos. Não temos uma árvore em frente de nós para pegar um fruto, mas temos outra coisa em frente de nós. Ele vai colocar essa dúvida para Deus. Vai colocar, será que o Deus vai te curar? Lembra o pecado que você fez? Será que Deus te ama quando você fez isso na tua irmã Rosa? Será? Será? Quanto será nós temos na nossa cabeça? Por respeito de Deus. Isso, quando acontece na nossa vida, já corta. Isso é engano do Satanás. Primeiro colocou curiosidade para nós, ouvimos tudo que ele fala, e algumas vezes, gente, na época da Eva, tinha a cobra cara com cara. Ela olhava assim, cara com cara, tinha conversa. Agora, ele pode fazer isso através de outra coisa. De um vizinho, de uma pessoa da família.
o trabalho, o estudo, amiga. Tem muita coisa que ele pode usar para nos enganar. Quando você vai ver, e eu, quando vou ver essa dúvida do que Deus é, isso é de Satanás. Porque nós somos filha de Deus. Ele não pode mexer com gente. Não pode. Aquilo que, agora que eu falo, nunca pensei que acho. Deus, o Espírito me abriu a cabeça para entender. Vocês viram, a cobra podia pegar a fruta e dar para ela, sem ela querer, obrigada para comer. Ele não fez isso, porque não pode fazer isso. Nem nós não pode. Ele não pode fazer isso para mim. Do que ele pode? Enganar aqui. Desde a primeira mulher fez isso. E continua fazendo na mesma maneira. Ele não mudou. Da mesma maneira faz presente. Não fica sozinha. Vai que tem momento sozinha e você descobre que está caindo no engano dele, fala com alguém. Por isso que temos orações entre nós, por isso que fizemos isso, porque precisamos ver quem é o verdadeiro, quem é o mentiroso.